Gente, antes de começar o quadro Louvor Racional, vou aproveitar aqui que tocou a vinhetinha. Queria mandar um abraço pro meu amigo Renato Dias, que fez essa vinhetinha linda pra mim. Eu já agradeci aqui, mas eu acho que eu nunca vou agradecer o suficiente. Renato, brigadão, eu amo essa musiquinha. E hoje a gente está aqui com o quadro Louvor Racional, com o pastor Lucas. Oi, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. E qual que é o tema de hoje? Ele me falou, gente, eu fiquei meio assim, sabe? Qual que é o tema de hoje, pastor? Em primeiro lugar, né, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. Você aí do outro lado da telinha aí, com a gente, em nome de Jesus, e nós aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Gente, que coisa maravilhosa o testemunho que foi, Nossa. Né? Ah, que isso, hein? Mas antes de falar sobre o tema, eu tô curioso sobre uma coisa. Vem cá, Ai. pastor André te perdoou? Gente, vocês assistiram o programa que eu pedi perdão pro meu pastor, porque foi o pastor Lucas falou uma coisa aqui no programa que eu tive que pedir perdão. O senhor me perdoou, não foi, pastor André? Eu acho que ele me perdoou. Com certeza. Eu contei André, pra ele né? depois, eu acho que ele me perdoou. E aí depois as pessoas falam assim, pastor, o senhor tá lavando a igreja também? Eu falei, de vez em quando eu lavo, quando é preciso eu lavo também, Eu fiquei irmão. pensando, nossa, agora ele vai me convidar pra toda faxina agora, não vou ter escapatória. Mas pode chamar, pastor, servo, que eu vou. né? Não, pode lá, chamar que eu vou. Graças a Deus. Mas hoje nós vamos falar de algo maravilhoso. É engraçado que quando nós vamos falar sobre música e sobre louvor racional, que nós estamos falando, geralmente a gente já falou um pouquinho sobre a música na questão dela ser a mais perfeita arte. E aí eu queria trazer hoje sobre onde iniciou isso dentro da palavra de Deus. E aí nós vamos para mais ou menos por volta de 3.500 antes de Cristo. Que coisa maravilhosa, nós vamos falar em Gênesis 4. Em Gênesis 4, a partir do versículo 20, a palavra diz assim, ó. Aba deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Olha que coisa maravilhosa. Nós hoje vamos falar de Jubal, um pouco sobre Jubal. Gente, Jubal era tetraneto de Caim. Uau! Não é brinquedo não, né? Pra todo mundo que lembra aí quem era Caim, Caim matou, né, o irmão dele, né, Abel. Então olha só que coisa. De repente de uma família, de repente de um homem que estava amaldiçoado, nasceu aí, né, depois, né, sendo ele tetraneto aí no caso, Jubal. Jubal era pai, vamos dizer assim, pai de todos aqueles que tocavam harpa e flauta. Olha que coisa interessante. E ele era filho de Lameque. E Lameque, alguns estudos nos apontam Lameque como compositor. Alguns estudos que eu já vi, né, com relação a isso, nos apontam Lameque como compositor. Agora, que coisa interessante é essa, da família de Caim vir então o homem que, na verdade, criou ali, vamos dizer, o instrumento de cordas e de sopro. Pois é, uma coisa linda, uma coisa que serve para engrandecer o nome do Senhor, veio de Caim. Veio da genealogia. Nunca tinha pensado isso, nem sabia quem que era esse tal de Jubal. E aí, o que eu fico pensando? Eu fico pensando hoje. Hoje, na verdade, você vê algumas flautas aí criadas de bambu, você já viu? Sim. Aquelas flautas criadas de bambu. Eu fico pensando, talvez, Jubal tinha feito a mesma coisa. Uma daquelas, né? Uma daquelas, eu vou pegar o bambu, né, tal esquilo, vou furar aqui e vou fazer um instrumento. E pai de todos os que tocam harpa também. Isso me remete a uma coisa maravilhosa, porque quando a gente fala sobre música, geralmente a pessoa já vai direto aonde? Lá em Davi. Né? Porque Davi era mais... mas não, Davi era músico, compositor, né? E ele era mais exaltado, né? Ele saía cantando mesmo, tava nem aí, é uma coisa maravilhosa, mas é bem antes dele. Sim. Tá vendo? É bem antes de Davi. Verdade. E olha que coisa interessante, né? Como a música ela tem um poder transformador, como ela tem um poder de cura. Quando nós lemos a história de Davi, você que está me acompanhando aí, você sabe que o que acontece quando Saul estava, né, ali com o espírito mau, né, enviado por Deus, o que Davi fazia? Davi tocava a harpa para ele e o espírito mau saía.
a unção que tinha ali na música, né? E que hoje tem que haver, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu pego pesado com relação ao louvor. Muitos louvores que hoje são cantados, aliás, muitas músicas cantadas no lugar aí de louvor, não tem unção nenhuma. Tem até algumas correntes que o pessoal fala que é aquele recalque gospel, né? Algumas músicas que é recalque. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus, isso não é de crente, não. Não, é porque a música gospel hoje, ela tá cheia do ego, sabe? Do ego do homem. Se você não me ajudou, agora você vai ter que engolir o meu sucesso. Fala, irmão, pelo amor de Deus. Agora eu vou ser vitorioso, você vai ficar olhando aí de baixo aí, e eu aqui no palco. É incrível, né? Comendo mel. Irmão do céu, desce daí. Meu Deus, me ajuda, desce aí, como se diz. Então a gente vê tudo isso acontecendo e eu fico olhando assim que, na verdade, a música ela teria que ser cristocêntrica, né? Que teria que ter Cristo como centro dela. E hoje, na verdade, ela está sendo egocêntrica, que é o meu eu aqui, ó. Eu estou no centro dessa música, são as minhas vontades, são aquilo que eu quero conquistar, é aquilo que eu quero fazer, é onde eu cheguei, né? Às vezes a gente poderia até mudar algumas músicas, né? Aquela música, por exemplo, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, né? A gente poderia cantar, vim para adorar-me, né? Porque afinal de contas, o ego da pessoa tá tão ali no centro da canção e assim por diante. Pra que ela vai adorar a Deus? Só pode adorar ela mesma, né? Não. Já está sendo feito isso aí nas músicas cantadas dentro da igreja e ditas louvores, né? Tal, isso aí é terrível. E aí eu pego Davi, que lá atrás ele tocava e a unção que ele tinha era tão grande e da música que estava ali, que expulsava o espírito mal de Saul, e hoje aí você pega e você vê se os louvores estão curando, libertando, restaurando, como antes acontecia. E o espírito que estava em Davi é o mesmo que está na gente. Sim, então se Davi fazia e a gente não está fazendo, tem alguma coisa errada e não é com o espírito, né? Não é com o espírito de Deus, né? É na verdade com a pessoa. É na verdade com aquela casa, né? Sim. É com o templo. Peraí, será que eu tenho jejuado o suficiente? Será que eu tenho orado o suficiente? Será que eu tenho me prostrado realmente? Será que eu não tenho deixado o meu ego tomar conta? Como é que está sendo? O que está acontecendo? E assim por diante. Né? Aí voltando lá atrás, em Jubal, eu vejo a criação de Deus como é maravilhosa e a perfeição de Deus, até mesmo onde ele amaldiçoou. Né? Sim. Que foi Caim, e aí porque Jubal é descendência dele, né? É tetraneto de Caim. Olha só, mesmo de um homem amaldiçoado, Deus vai dar inteligência para um homem, né, criar a harpa e criar também os instrumentos de sopro. Maravilhoso. Verdade. E eu fico pensando assim, nossa, mas e antes disso? Aí eu vou lá em Jó, e em Jó tem uma passagem muito interessante, que Deus está conversando com Jó, e ele diz assim, no firmamento de todas as coisas, antes de tudo, as estrelas me louvavam. Nossa, imagina. Hein? É lindo. É lindo isso. Então, eu fico pensando assim, onde é que está o meu louvor? Onde é que eu estou chegando? Será que o meu louvor tem passado do teto? Será que ele tem chegado ao coração de Deus? Será que realmente eu tenho tocado o coração de Deus com o meu louvor? Nós ouvimos aqui hoje uma música muito bonita em Isaías. Olha só que coisa maravilhosa. Palavra de Deus cantada. Linda, né? Isso é muito bom, porque aí, quando eu ouço a música que está escrita em Isaías, eu vou o quê? Decorar a palavra. Sim. Decorar a palavra de Deus, né? Diferente das outras músicas que a gente ultimamente tem ouvido. Verdade. Muitas vezes não tem palavra, elas têm um sentimento egocêntrico, igual eu falei, e assim por diante. Então, quando eu pego a situação e eu vejo algumas canções, eu falo, meu Deus, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. E geralmente o que tá faltando é Deus como centro na canção. Aquela música que fala mesmo de Abacuque,
ainda que a figueira não floresça, eu ouvi essa música e falei, gente, onde tá esse negócio na Bíblia? E tal. Aí fui, procurei, e hoje eu sou fã de Abacuque, quando eu chegar no céu eu quero conhecer ele demais da conta. Nossa, Deus, vai ser hilário, né? Não é? Mas, eu fico pensando aí. Nossa, seu cara, Abacuque, quero te conhecer. Eu tava a fim de apertar a sua mão, já tem muito tempo. Mas eu falo isso com as minhas filhas, pastor. Eu falo, gente, eu vou chegar no céu, eu vou pular no pescoço de Jesus e falar, amigo! Aí elas olham assim, mãe, você não vai fazer isso. As filhas dela estão com uma noção mais clara da situação. Mãe, você não vai fazer isso. Olha, e aí eu fico analisando, né? Essa música, por exemplo, que está em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nossa, olha que lindo isso. Não é? E foi o que o Renan contou aqui hoje do testemunho dele. Sim. Hoje não dói mais ele abrir mão da fama, né? Por quê? Porque Jesus é o centro. Não é? E assim, eu fico analisando tudo isso, e é engraçado uma coisa que ele falou, falar assim, de você está disposto a morrer, porque na verdade a palavra do Senhor nos diz assim, aquele que achar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Como eu queria que todas as pessoas entendessem isso. Que é abandonar realmente o que eu quero, aquilo, sabe? Perder as minhas vontades, eu vou encontrar Cristo. E não é fácil, né, pastor? Não. Porque às vezes a gente não sabe nem do que abrir mão. É muito simples, né? Isso aí, o entendimento disso é muito simples. Abre mão da sua vida. De tudo, né? E deixa Deus comandar ela. Em todos os aspectos. Que venha o teu reino sobre a minha vida. Né? Venha, Senhor, e reina em mim. Então faça a tua vontade, porque eu não vou mais fazer a minha. Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo está vivendo em mim. E isso era maravilhoso, porque ele entendia que ele tinha aberto mão das vontades dele para fazer as vontades de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Verdade. E aí eu fico imaginando, qual de nós hoje podemos falar a mesma coisa? Nossa. E qual de nós hoje podemos cantar como Davi cantava? Qual de nós hoje temos a unção que Davi tinha, e que saía daquele instrumento, que saía da vida de Davi, e que daquela canção ali que acabava com o inimigo, né? Com o espírito mal. E assim por diante. A gente tem que parar e pensar. E se, eu quero voltar lá no início, se da genealogia, blá blá blá, né? Deixa quieto. Se da genealogia de Caim, Deus abençoou Jubal. Verdade. Gente, Deus tem muito para fazer na nossa vida. Eu creio. Deus tem muito para fazer na sua vida. Talvez você esteja aí parado pensando assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não dou conta, eu já não sirvo mais para nada. Tal. Não, peraí. Onde os homens não vê, Deus vê. É verdade. Não é? Se Jubal foi abençoado, se ele fez ali os instrumentos, Deus ele quer te usar como instrumento. E ele quer fazer de você um instrumento ungido e abençoado, e a gente tem que tomar posse disso. Só que para isso nós temos que viver a palavra de Deus em todos os aspectos, em todo o tempo. E aí nós vamos viver realmente aquilo que Deus quer e fazer realmente aquilo que Deus quer. Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Verdade. Assim como Jubal foi abençoado e foi usado para fazer algo que hoje nós utilizamos, instrumentos de cordas, tudo isso deu vazão a um violão, sabe? Deu vazão a um saxofone, deu vazão a uma flauta transversal. Lógico que tudo veio evoluindo, mas tudo isso deu vazão, né? Jubal ali deu um início de tudo e tudo veio evoluindo. Deus ele quer fazer a mesma coisa em nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com você. Amém. 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 Obrigada, pastor. Mais um quadro. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais um quadro Louvor Racional. Se você quiser participar, entre em contato com o pastor Lucas, entre em contato com a gente, ou através do portal, ou através do WhatsApp da Revista Aliança. Isso. Pelo portal você pode assistir os quadros também no www.revistaliança.com.br. E eu queria fazer um pedido especial para você que está em casa hoje. Se você foi tocado por alguma coisa que foi dita aqui hoje, ou não apenas hoje, em outros programas também, compartilha o programa, compartilha o link. Ele aparece no Face da revista também, no Facebook da revista, aparece no portal.
Compartilha com um amigo, às vezes uma pessoa está precisando tanto ouvir o que foi falado aqui hoje, está precisando tanto ouvir. Ajuda a gente a levar a palavra do Senhor ao maior número possível de pessoas. Compartilha com outras pessoas, tá bom? E eu espero você aqui amanhã com mais um testemunho. Até lá! Amém.